Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simeão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homem. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, Deus nos ama, nos chama, nos capacita e nos envia. É assim que Deus sempre agiu, desde os primeiros chamados que Ele fez aos profetas e depois também aos discípulos que se tornaram apóstolos, que foram enviados. Essa é a pedagogia de Deus. Ele ama e depois Ele convoca. E Deus sempre vai chamar pessoas que a princípio vão se sentir indignas, não merecedoras, incapazes, justamente para que elas vejam a força dele se manifestando. Isaías é uma dessas pessoas. Ele dizia, quando foi chamado por Deus: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Nós não sabemos ao certo o que Isaías queria dizer com isso, mas se nós formos transferir para as nossas vidas, nós podemos dizer sim que ter lábios impuros é muitas das vezes reclamar constantemente, ou ainda cair num vício de palavrões, de palavras pesadas, ou quem sabe ser duro nas palavras com as pessoas, palavras que têm as suas consequências e deixam as suas marcas. Deus purifica os lábios de Isaías e ele é enviado. Deus chama homens e mulheres que não são perfeitos, mas que se deixam converter pela presença do Senhor. Foi assim também com Paulo, que nós ouvimos na segunda leitura. Ele se considera como que um abortivo, ou seja, diante dos 12 apóstolos, ele se considera como aquele que talvez era visto até como nulo num dado momento. E nós sabemos que uma criança
que é abortada, seja espontaneamente, seja num aborto provocado, por tantas razões, é um filho, não é alguém inexistente, é um ser, não é? Então Paulo, embora pareça não ser um apóstolo legítimo, ele é realmente um chamado por Jesus. Ele não faz parte do grupo daqueles 12 que Jesus chamou, ele é o último a ser chamado. E depois que Jesus morre e ressuscita, que ele tem uma experiência com o Senhor. Mas ele, mesmo se sentindo o menor de todos, agora se torna um dos maiores apóstolos. Porque na sua pequenez, ele deixa que a força de Deus se revele. Saulo, é assim que Paulo se chamava antes de ser chamado por Deus. Assim que era o nome dele. Depois que o Senhor o convoca, ele então assume o nome Paulo. Saulo quer dizer grande, Paulo, por sua vez, quer dizer pequeno. Então é na pequenez de Paulo que agora ele vai ser usado como instrumento de Deus. E Jesus faz o mesmo com os seus primeiros seguidores, os discípulos. Jesus vai até o ambiente onde eles se encontram, lá às margens daquele lago de Genezaré. São pescadores. Na língua portuguesa, a palavra pecador e pescador são muito parecidas. Apenas uma letra vai diferenciar uma palavra da outra. Tanto é que é fácil nós, numa leitura ou na hora de pronunciar uma dessas palavras, talvez troquemos uma pela outra, né? Pecador, pescador. Deus chama homens pecadores para, depois de fazer uma experiência com Ele e se converterem, se tornarem pescadores de gente. É o que acontece com Pedro. Jesus está rodeado por uma multidão. Ele então pede para subir a barca de Pedro, porque quando Jesus ele se coloca ali na barca, a sua voz agora pode ressoar por entre as águas, por sobre as águas, melhor dizendo, e chegar até aquela multidão. Não era somente uma técnica para que a voz de Jesus chegasse às pessoas, também havia um sentido. Quando Jesus entra na barca de Pedro, ele entra na vida desse homem. E Pedro ouve de perto o que o Senhor está ensinando. E a mensagem do Senhor agora se espalha para todas as pessoas que estão ali. Mas primeiro chega a Pedro. A mensagem de Jesus chega primeiro a quem está mais perto dele. E se nós estamos aqui nessa grande barca que é a igreja, a mensagem primeiramente é para nós. Às vezes até a gente pode ter a impressão de que aquilo que o padre está falando serve certinho para aquela pessoa. Mas na verdade, a mensagem é primeiro para você. E eu, como ministro da palavra, como sacerdote, digo, essa palavra primeiro para mim, depois para você. E daí ela chega também a tantas outras pessoas quando nós vivenciamos essa palavra. Jesus se depara com pescadores que tinham trabalhado a noite inteira. Eles estavam, além de cansados, também frustrados, porque eles não pescaram nada. Não havia sucesso naquela empreitada, na jornada deles. Então imaginem, esses homens estavam, antes de Jesus entrar na barca, lavando as redes e a própria barca, que eram instrumentos de trabalho, ou seja, eles haviam desistido. Quantas vezes nós também pensamos em desistir, porque não temos o resultado que nós almejávamos, e é nesse momento que Jesus se aproxima para entrar na barca da nossa vida. E Jesus vai dizer para os seus primeiros seguidores: afastem-se um pouco da margem. Muitas das vezes, nós estamos em situações e problemas que nos cercam e nós não conseguimos enxergar além.
Nesse instante a gente precisa se afastar um pouco disso, como alguém que olha de fora a situação, para tentar ver tudo aquilo que está se passando. Quando eu falo afastar-se, olhar de fora, não é fugir da situação, não é isso não. Não é fingir que ela não existe, mas olhar um pouquinho de fora. Não deixar que as emoções fiquem falando, não é? Ou os teus pensamentos comecem a interpretar as coisas que ainda não aconteceram. Olhar de fora é se enxergar naquela situação. Qual que é a causa disso, não é? Como é que eu estou agindo diante dessa situação que eu estou vivendo? Então, afastar-se é olhar para si mesmo e para aquilo que nós estamos vivendo como alguém que olha de fora. É muito fácil a gente olhar para uma pessoa e enxergar soluções para os problemas dela, não é? Mas nem sempre é tão fácil a gente olhar para dentro de nós mesmos. Então, faça essa experiência de olhar para si mesmo como se estivesse olhando para uma outra pessoa, que no fundo é você. É tão forte essa questão de nós, às vezes, acharmos que é mais fácil falar para o outro, que em alguns instantes até aconselho algumas pessoas a dizer o seguinte: olha, fale para você mesmo aquilo que você diria para um amigo, para uma pessoa muito querida, para alguém que você quer muito bem. Pois bem, quando os apóstolos, que naquele tempo ainda eram só pescadores, depois vão se tornar enviados, se afastam, eles saem da superfície, da margem, e Jesus fala para eles: avancem para águas mais profundas. A gente precisa ter a coragem de sair da superficialidade, às vezes daquelas coisas rasas da nossa vida, quando a gente não reflete muito sobre a situação, a gente vai agindo de forma automática, mecânica. É preciso aprofundar mais com Jesus. Às vezes nós temos a falsa segurança de que estando ali à margem, ou seja, no local onde a gente conhece bem, na nossa zona de conforto, não é? A gente tem a falsa sensação de segurança. Mas na verdade, quando a gente fica somente parado na zona de conforto, a gente está na verdade mesmo tentando esconder a nossa própria insegurança. Jesus diz: avancem para águas mais profundas e lancem as redes. E eles então vão. Mas antes disso, Pedro chega até mesmo a pensar: Senhor, nós tentamos a noite inteira, mas por causa da tua palavra nós vamos. Pedro conhecia bem as águas, ele sabia muito bem as técnicas de pesca. Assim, logicamente, pela lógica humana, né, ele sabia que não tinha peixe lá. Se não teve à noite, na madrugada, que os peixes nadam mais lentamente, não enxergam a barca, quanto mais durante o dia. Não teria muito peixe. Ele sabia disso, mas ele é obediente. E ele então vai. Às vezes a gente pensa assim: não, já tentei, não tem como mesmo, já sei que não vai dar certo, não é? Mas o que nos falta é obediência à palavra de Deus, aquilo que Ele nos inspira. Porque quando Jesus diz: avancem para águas mais profundas, quer dizer, façam isso com fé, com mais profundidade, com mais determinação, com mais obediência. E Deus sempre nos propõe algo e nos desafia, mas Ele também nos capacita, como eu falei no começo. O resultado de ouvir a Deus é uma pesca milagrosa. E aquelas redes que estavam vazias, agora se enchem, porque o coração deles se encheu de fé primeiro. Então não pense que as coisas vão acontecer na vida se você não tiver fé. Porque primeiro acontece a partir da fé, e depois as coisas de fato se concretizam. Mas para isso a gente precisa também se lançar, como os discípulos de Jesus fizeram. Eles lançam as redes, mesmo parecendo algo improvável, mesmo parecendo algo que não tivesse sentido nenhum, eles lançam. Aí que está a verdadeira fé.
Às vezes a gente tentou sim, e por várias vezes, mas tentou da mesma maneira. Jesus nos mostra que é preciso tentar de uma forma diferente. A pesca milagrosa faz com que os primeiros seguidores de Jesus, que passam agora a segui-lo a partir dali, fiquem espantados. E Pedro vai se sentir ainda mais indigno. Senhor, afasta-te de mim, que sou um pecador. Jesus responde a este homem, se aproximando ainda mais dele, porque Jesus não foge dos pecadores, né? Jesus se aproxima deles para que eles possam mudar. Jesus dá então uma ordem: a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Que ninguém crie justificativas, desculpas para dizer que não pode fazer aquilo que Deus agora está ordenando, não é? Uma obra que Deus coloca na nossa vida, um desafio que Deus coloca. Porque eu sou pecador demais. Pedro também se achou pecador, mas ele ouviu de Jesus: a partir de hoje serás pescadores, não mais pecadores, né? Pescadores de homens, pescadores de gente. Ao fazer aquela experiência com a abundância que Jesus traz, né? A sua graça, que é imensa, Pedro agora pode também pregar e anunciar e alcançar muitos para Jesus. Mas foi preciso que ele primeiro fizesse a experiência. Você não vai conseguir convencer ninguém e mudar nada se antes você não se deixar convencer por Deus através da fé e desta palavra e mudar a sua própria vida, se deixando converter. Vamos, irmãos e irmãs, ouvir o apelo de Deus que nos ama, nos chama, nos capacita e nos envia. E assim, com certeza, nós veremos um outro resultado, a graça de Deus que quer atuar em nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e